O Espiritismo, como doutrina que se propõe a compreender a natureza, origem e destino dos espíritos, tem uma longa trajetória no Brasil. Desde a chegada das primeiras obras de Allan Kardec no século XIX, a filosofia espírita encontrou solo fértil no país, influenciando não apenas a esfera religiosa, mas também permeando aspectos culturais e sociais. Contudo, nos últimos anos, observa-se uma preocupante queda no número de jovens que se identificam e participam ativamente das atividades espíritas. Este texto busca analisar essa dinâmica, explorando as possíveis causas dessa redução, com um foco especial no conservadorismo que, por vezes, permeia os órgãos diretivos do espiritismo brasileiro. A proposta é promover uma reflexão sobre os desafios enfrentados pela doutrina e como ela pode se adaptar para continuar relevante nas próximas gerações. O Espiritismo no Brasil, uma breve retrospectiva. O Espiritismo desembarcou no Brasil na segunda metade do século XIX, ganhando força e conquistando seguidores em diversas camadas sociais. Com uma proposta de reconciliação entre a ciência e a espiritualidade, a doutrina encontrou eco em uma sociedade em transformação, ávida por respostas que transcendessem as fronteiras da matéria. Desde então, o Espiritismo se expandiu e se ramificou em diversas correntes e práticas, mantendo sua base na codificação kardeciana, mas adaptando-se às peculiaridades culturais brasileiras. O movimento espírita estabeleceu centros, promoveu eventos, e contribuiu significativamente para a formação de uma cultura espiritual eclética e diversificada. A queda no número de jovens espíritas, causas e consequências. No entanto, nas últimas décadas, tem-se observado uma diminuição na participação de jovens nas atividades espíritas. Esse fenômeno pode ser atribuído a uma série de fatores complexos, incluindo mudanças sociais, avanços tecnológicos, e uma crescente pluralidade de opções espirituais e filosóficas. Contudo, uma análise mais profunda aponta para a influência do conservadorismo em alguns setores do movimento espírita brasileiro. O conservadorismo nos órgãos diretivos, uma análise crítica. Para compreender o papel do conservadorismo na queda do número de jovens espíritas, é fundamental examinar as estruturas diretivas da doutrina. Embora o espiritismo preconize a liberdade de pensamento e o respeito à diversidade, alguns órgãos dirigentes têm demonstrado resistência a mudanças e inovações. O conservadorismo, nesse contexto, manifesta-se em diferentes formas, desde a relutância em incorporar novas abordagens pedagógicas nos centros espíritas até a resistência em discutir temas contemporâneos à luz da doutrina. Esse ambiente mais rígido pode afastar os jovens, que buscam espaços onde possam expressar suas ideias e questionar sem receios. A adaptação necessária, como o espiritismo pode atrair os jovens. Diante desse cenário desafiador, torna-se imperativo que o espiritismo repense suas estratégias de atração e retenção de jovens. A seguir, algumas sugestões que podem ser consideradas. Diálogo aberto e inclusivo, promover espaços de discussão que permitam a expressão livre de ideias e questionamentos, sem julgamentos ou preconceitos. Atualização pedagógica, incorporar métodos pedagógicos contemporâneos, como o uso de tecnologias educacionais e abordagens participativas, para tornar as atividades mais envolventes para os jovens. Relevância temática, abordar temas relevantes para a juventude, como questões sociais, ambientais e éticas, à luz dos princípios espíritas, estimulando a aplicação prática dos ensinamentos na vida cotidiana. Integração com a cultura atual, buscar conexões com a cultura popular, música, arte e outros elementos presentes na vida dos jovens, tornando o espiritismo mais acessível e integrado à realidade contemporânea. Conclusão: o futuro do espiritismo nas mãos da renovação. A queda no número de jovens espíritas no Brasil não é um sinal de decadência inevitável, mas sim um chamado à renovação e adaptação. O espiritismo, como filosofia dinâmica, tem a capacidade intrínseca de se reinventar sem perder sua essência. Ao reconhecer a importância da juventude e compreender suas demandas, os órgãos dirigentes têm a oportunidade de revitalizar a doutrina, promovendo um diálogo aberto, inclusivo e comprometido com a evolução social e espiritual. O futuro do espiritismo está nas mãos daqueles que ousam questionar, inovar e, acima de tudo, amar. Que essa seja a senda trilhada para que o espiritismo, longe de acabar, floresça em novas formas, mantendo-se como uma luz inspiradora para as gerações vindouras.